Olá, bem-vindos à formação de professores da Casa Fiat de Cultura. Meu nome é Flávia Salvador, eu sou artista e educadora da Casa Fiat de Cultura, responsável pelo núcleo de experimentação em arte, cultura e patrimônio. Hoje a gente vai tratar sobre um tema relacionado às artes da fibra, às tradições de Minas Gerais e como usar isso na sala de aula. Por isso, artes da fibra na sala de aula. Essa formação de professores, ela acontecerá com 2 episódios. O primeiro, teórico, para tratar sobre os conceitos de artes da fibra, sobre os conceitos dos fios de Minas Gerais, das tradições, e o segundo, com 3 propostas de prática. Então, vamos começar. Artes da fibra na sala de aula, a ideia é que a gente faça um diálogo entre a tradição cultural e a criação livre, e o uso desses recursos como uma alternativa para a interdisciplinaridade. Mas aí a gente precisa saber o que são artes da fibra e o que são esses fios de Minas Gerais, fazer um resgate desses conceitos. Artes da fibra, até meados do século XX, ela era chamada por um outro termo, era chamada de arte têxtil. Só que o que acontece? Com a apropriação e as novas técnicas, as novas formas de se usar essas técnicas tradicionais pelos artistas contemporâneos, esse termo ficou um pouco defasado. Ele passou a não englobar completamente o que estava sendo produzido. Se antes a arte têxtil, ela era muito usada, principalmente se a gente pensar nas tapeçarias, nos bordados ali do período gótico, da Idade Média, ela tinha muito uma função de registrar, e ela era basicamente feita tridimensionalmente e como se fosse mural. Era alguma coisa para se colocar na parede. Mas com a apropriação dessas técnicas pela arte contemporânea, a abordagem sobre essas técnicas começou a ser mudada. Então, passou a existir instalações, objetos tridimensionais, objetos que avançavam para fora desse bidimensional da parede, que ficavam pendurados, que mesclavam técnicas de tapeçaria, técnicas de bordado, técnicas de tecelagem. Ou seja, não dava mais para ter um conceito fechado de arte têxtil, até porque outros objetos eram incluídos. Deixou de ser apenas têxtil e passou a ter um conceito mais ampliado. Tem uma publicação da Universidade Federal do Espírito Santo que, logo na introdução, dá um conceito que eu acho que é muito, muito fechadinho, muito correto para o que é artes da fibra. Artes da fibra é uma linguagem da arte contemporânea que se desenvolveu à esteira das reflexões sobre o fazer manual da tecelagem, da qual ela começa a se afastar principalmente a partir dos anos de 1990, para misturar de modo indissociável as manifestações artísticas da atualidade, estabelecendo novas fronteiras estéticas e conceituais. Essa publicação ela está online, é uma publicação bastante interessante da gente acessar, porque a gente pode ter interação, é fruto de uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo e está disponível para todo mundo acessar. E o que são os fios de Minas Gerais? Para falar dos fios de Minas Gerais, a gente precisa pensar um pouco da importância da cultura, da formação da identidade cultural de um povo. Ano passado, no dia 2 de dezembro, Minas Gerais completou 300 anos de emancipação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro. E Minas Gerais sempre teve uma importância econômica muito grande para o Brasil. Acontece que, quando aconteceu essa emancipação, ou seja, a comemoração desses 300 anos, ela está falando de um momento histórico muito importante para Minas, um momento em que está sendo fomentada a ocupação de Minas, a criação de vilarejos, de cidades, a organização social está sendo melhor trabalhada, porque até então era arraiais, muitos espaços, sem muita organização, sem muita lei. E coincide justamente com o período do início do ciclo do ouro em Minas Gerais. Com o ciclo do ouro em Minas Gerais, muitos migrantes vêm
para Minas Gerais, e essa cultura, as tradições desses imigrantes também vêm junto. E com o passar do tempo, essa cultura, essas tradições, elas vão sendo incorporadas em Minas Gerais e passam a ser parte da sua própria expressão cultural. E aí cria-se o tal do mito da mineiridade, o mito cultural da mineiridade. E a mineiridade seria o quê? A mineiridade, muitas vezes, é assim, o mineiro é desse jeito. Quando se fala em Minas Gerais, se pensa no quê? Se pensa no pão de queijo, se pensa no queijo, se pensa no barroco, se pensa na arquitetura das igrejas barrocas, na religiosidade, mas também se pensa no artesanato, se pensa nos produtos manufaturados. E esses produtos manufaturados, nesse período do século XVII, século XVIII, eles ganham uma importância cultural muito grande. Por isso, se fixam em Minas Gerais e passam a ter uma importância tão grande para Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida pelos seus teares, é conhecida pelos seus tapetes, é conhecida pelos seus bordados, pelas colchas de retalho. Então, existe todo um fazer manual que já faz parte dessa identidade do ser mineiro. E por que trabalhar isso? Eu costumo brincar quando eu vou falar sobre mineiridade, sobre isso ser parte da cultura, eu como mineira, parte da minha cultura. Assim, você já viu uma toalha bordada à mão? Você tem em casa uma peça, uma toalha mesmo, ou um guardanapo, um pano de prato, um tapete feito à mão? Muitas das residências dos mineiros têm isso justamente porque é uma tradição que é passada de geração em geração. Em alguns casos, em algumas localidades, essa tradição ela é tão grande que ela era a principal atividade econômica dessa região, como é o caso do Arraiolo, na região de Diamantina e Campos das Vertentes, ou seja, essa atividade econômica, ela não é apenas um complemento de uma renda, não. Muitas famílias, especialmente de Campos das Vertentes, viviam do produto, do fruto dos arraiolos. E essas tradições culturais, se a gente não revisita, se a gente não toma conhecimento dos seus processos, se a gente não toma conhecimento da sua existência, e com essa mudança cultural que nós temos vivido, né, dessa hiperdigitalização das coisas, tudo muito feito por uma fábrica, comprado pronto, de uma indústria, isso tem feito com que essas práticas manuais e esses trabalhos manuais sejam pouco reconhecidos, pouco valorizados e que muitas vezes nem se conheça. Então, um dos objetivos de se trabalhar é isso, resgatar essas tradições para preservá-las. Esse é um exemplo é um detalhe de um bordado que teve presente numa exposição no Centro de Arte Popular da CEMIG em 2017. As práticas manuais em Minas Gerais, ela é tão importante que centros culturais é muito comum acontecer de eles promoverem exposições, promoverem cursos. Existe um dia do artesão, existem feiras, sempre a gente fica sabendo de feiras que estão acontecendo, que é para poder vender o artesanato de todas as regiões de Minas Gerais, e é muito interessante, porque quando a gente pensa nessas práticas, ela não é exclusiva de uma região do centro-oeste de Minas, não, é todo o estado de Minas Gerais tem algum tipo de produção de arte da fibra, com saberes tradicionais que são repassados, com técnicas e com adaptações próprias de Minas Gerais. E aí, por que usar artes da fibra na sala de aula? Por que usar artes da fibra e não a tradição, e não as técnicas tradicionais? As artes da fibra permitem usar o termo artes da fibra, você já vai estar trabalhando um conteúdo de artes, para poder trazer essa vertente, esse gênero artístico que não é tão conhecido, que é da arte da fibra, que antes era chamado de arte têxtil, e você possibilita ser livre, ter uma criação livre, dar a livre escolha para o professor trabalhar,
da livre escolha dos alunos como vão trabalhar as suas atividades, como eles vão fazer as suas práticas. E as artes da fibra, elas resgatam uma coisa muito importante, que são processos de criação, o desenvolvimento motor, a aprendizagem e a interdisciplinaridade. A gente consegue trabalhar conteúdos de história, com conteúdos de geografia, com conteúdos de matemática e conteúdos de arte, ou seja, a gente pega componentes curriculares de várias áreas, matemática, ciências da terra, ciências humanas, linguagens. É um recurso muito interessante de ser usado em sala de aula. E aí é interessante que, quando a gente pensa nessa hiperdigitalização que a gente tem vivido, que eu não condeno essa digitalização, mas ela tem retirado práticas que muitas vezes são muito simples, e de muito fácil acesso, e que desenvolvem de uma maneira muito potente a motricidade das pessoas, das crianças especialmente. E aí, se você for parar para pensar, pensa como que desenvolve a motricidade, a coordenação motora fina de uma criança colocar uma linha no olho de uma agulha, dar nós em fios, em barbantes, recortar pedaços de tecido, que como não é firme, é mais difícil de cortar tecido, costurar, juntar. Então, assim, são recursos simples para desenvolver esses aspectos que estão relacionados com a prática da educação. E aí, então, nesse módulo, a gente vai abordar nesse curso a gente vai abordar o quê? Referências de origem histórica, ou seja, a gente vai pegar especificamente do Arraiolo, a gente vai trabalhar geografia e história com componentes de artes, pensando de onde vem o tapete Arraiolo, e como ele chega em Minas Gerais, e esse trânsito e a importância que ele ganha na economia dessa localidade. A gente vai pensar onde é Europa, onde é Brasil, onde é Minas Gerais. Vamos trabalhar também com um tear adaptado, para pensar formas geométricas, raciocínio lógico, e no uso de cada técnica tem muito forte o raciocínio lógico. E, por fim, no próprio conteúdo de artes, a gente pode trabalhar com uma técnica muito simples, que é o macramê. O macramê pode ter peças muito elaboradas, mas também com pequenos nós a gente pode trabalhar a questão das cores, né, primárias e secundárias, complementares e análogas, e a motricidade fina. Então, é isso, gente. Essa é uma introdução, estou apresentando o que vai ser trabalhado nas práticas. As práticas são propostas bastante simples, e o que é o nosso objetivo? Nós não iremos pegar como é o tradicional, a gente vai adaptar cada uma das técnicas para que seja usado com materiais simples dentro de sala de aula, e o mais básico de cada técnica, ou seja, do tapete Arraiolo, o ponto Arraiolo, do tear, a lógica do entrelaçar as fibras, e do macramê, um nó. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.